Bom, vamos lá. Vamos conversar. Boa noite, né? Já Boa vamos noite. começar logo, né? Esperar o pessoal entrar aí. Quando for entrando, já pega no caminho. Bem-vindos aí ao Papo de Biólogo. Hoje, notícias da semana. Vamos falar 3 notícias aqui. 2 que eu achei e uma que o Matheus vai disponibilizar para nós aí, que vamos estar trocando ideia também. Matheus, quer começar aí? Ou quer uma minha, uma sua e finaliza com uma minha? Eu acho que eu fiz besteira aqui, Marcel. Eu percebi, viu? eu cliquei aqui sem querer aqui, desculpa. Bom, quer começar com uma minha, no meio a sua, e depois finaliza com uma minha, ou quer ir a sua depois das minhas? O que você acha? Cara, vamos falar rapidinho, que eu tava dando uma lida nas suas, né? Falei que você me passou, mas se você quiser começar comentando alguma notícia que você leu, ou seja, lá que você comentou de Gibraltar, ou aquela que é interessantíssima lá do Rio Grande do Sul, que eu também li, que eu achei legal para aqui do lado. Essa aí eu vou deixar por última, porque acho que das 3 é a mais. Vamos categorizar a mais interessante, né? Vamos deixar por último ali. Bom, vamos Porque falar agora, né? era Oi? bom se eu mandasse o link pro rapaz lá, só que se eu sair aqui, eu tentei, aquela que parou, eu tentei fazer isso. Se eu sair para mandar o link para ele, para ele assistir, acompanhar, mas não dá porque eu vou sair aqui da live. Se você tiver um PC aí, você manda ele procurar lá meu. Não, só quer ver aqui, ó. Pera aí, já sei o que eu Manda. vou fazer. Eu vou fazer pelo notebook aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp web. Isso, aí você manda para ele, biólogo Marcel Barreto, que ele já vai estar ao vivo, vou estar ao vivo lá, ele já assiste. Bom, eu vou essas matérias, né? Da outra passada eu fiz, eu tava editando agora para postar. Eu vou deixar no link na descrição e os links, né? Onde a gente lê essas matérias para falar que não foi da nossa cabeça. A gente pesquisou aqui numa matéria legal. Essa inclusive, foi publicada 6/8, nova, pela Aventuras na História. Bom, a matéria diz assim: leões da Gibraltar nascem filhotes raros de espécies extintas na natureza. Bom, o que isso significa, galera? Os leões que já estão extintos desde a década de 60. Então já faz muito tempo que estão extintos e só tinha poucos ali no zoológico da República Tcheca. Eu não vou ler o zoológico porque eu não tenho a mínima ideia como se lê tcheco, tá? Então nasceram, tinha um leão ali, 2 leoas, e assim nasceu uns filhotes. Olha, nossa senhora, eu não vou ler. Olha o nome do cara, isso aqui. Eu nem sei ler, cara, o nome. Eu tentei pronunciar, eu travei a língua. Não, é Duvur Kralavó. Bom, vamos deixar assim, né? O Duvu. Então nasceu 2 leões lá e estão planejando pôr na natureza, mas assim, uma coisa que demora muito, né, Matheus? Ainda mais animais que Cara, estão extintos na natureza. é todo um trabalho de pesquisa, né? O que tem que ser feito, né? Esses leõezinhos nasceram no parque, parece que é no norte da África, né? Do continente africano, me parece que, na verdade, não é lá que eles nasceram, eles habitavam lá, estou confundindo as coisas aqui. Eles nasceram no zoológico. Eles nasceram como zoológico. Esse papo aqui vale, a gente até, o que eu vou falar aqui, a gente até falou em alguma live, tem até vídeo aí no canal, seu, que foi uma das primeiras lives que a gente fez pelo Instagram, que foi sobre a desextinção, né? Que a gente até comentou sobre reintrodução de espécies. Eu não vou dizer que isso é uma desextinção, porque ele está só extinto da natureza, né?
desde a década de 60, quando foi visto o último leão selvagem. Mas para ser reintroduzido, é igual a própria matéria fala, né? Porque assim, tem que ver as presas dos animais também comer, né? O habitat, que querendo ou não, tá diferente desde a década de 60, tem bastante da década de 60, não é um tempo tão remoto, mas tem bastante tempo já, se você for observar, né? Então, assim, existe todo um trabalho de pesquisa, introdução, acho que até a matéria fala também sobre colocar em outro parque também, não sei se você falou o país, outro zoológico, outro parque, falou o país, agora não me recordo o nome aí, se você tiver com a matéria aberta, Eu porque vi no uma computador coisa de aqui. mala, deixa eu ver aqui. Vai falando aí que eu vou dando uma lida. Pois é, porque Uma o que que rota. acontece? O que que acontece? Tem que ser feito todo um trabalho com esses animais, né? Porque, querendo ou não, é muito tempo deles estar extintos. E são um dos animais, assim como o Dodô, assim como vários outros, né? Que foram extintos por ação humana. Uma das causas das extinções, né? Que eles foram... A própria matéria fala, Pietro, Miguel... Oi, Pietro, boa noite. Tudo bem? Ah, Então, o que que acontece? Porque esses leões, eles eram mortos por gladiadores, né? uhum. E pelo que eu estava vendo, esses leões de Gibraltar, eu não, é igual eu falei, eu fiz uma pesquisa agora recente e eram leões muito grandes, né? E eles eram usados nas arenas por gladiadores, aquelas competições, né? Que tem tipo lá no Coliseu e tal, eles usavam para poder lutar contra esses bichos e acabava matando os bichos, né? Causou uma certa motivo de extinção também do animal. E assim, eu fui até pesquisar uma foto aqui na internet, cara, não tem. A última foto do bicho que foi tirado foi em 1925. Aí, bastante tempo. Então, cara, nem a internet é inventada naquela época. Então, deve ter algum museu ali dos caras. Pô, uma foto rara de um bicho da década de 20, cara. E pra fechar aqui, estima-se que menos de 200 leões de Gibraltar vivem em cativeiro. Então é pouco, né? Agora, até para esse bicho se reproduzir em larga escala e ainda ele soltar e passar a adaptar na natureza, nossa, provavelmente a gente vai Sim, estar nem vivo para ver essa história. verdade. Boa noite, João Pedro. Oi. Ó, o que que acontece? Esse projeto aí é o mesmo que está acontecendo aqui em Curaçá, perto de Juazeiro, que foi acontecer com a ararinha azul. O que que aconteceu? A ararinha azul, ela estava extinta na natureza. Agora a data certa desde quando eu não sei, né? Não lembro. Mas ela tinha dela ainda em cativeiro, né? Você tinha casais na Alemanha. Feito. O ICMBio aqui do Vale de São Francisco, né? Lá na região, trouxeram essa ararinha azul, então, e conseguiram criar em cativeiro. O mesmo caso dos leões de Gibraltar, né? Só que os leões de Gibraltar estão acontecendo fora do país. O que eu estou trazendo é um caso idêntico, mas com aves aqui do nosso país. Então, o que que acontece? Essas ararinhas produzidas aqui, né? No Vale de São Francisco, que é o habitat delas. Só que é encontrado algumas dificuldades. Que dificuldade que é? Primeiro que é pouco bicho, né? Eu vejo assim, são poucos animais e algumas notícias que surgiram que o animal foi predado, né? Tem os predadores. No caso das araras, né? O leão já é aí. Mas a questão também que eu vejo é a disponibilidade de comida também para o bicho. O ambiente ele está igual eu gosto muito de citar, que a partir de 2024 a gente entrou no antropoceno, que os nossos ambientes humanos hoje, eles nunca foram tão afetados pelo ser humano como tem sido o período da humanidade antropoceno, né?
Eu não sei se está saindo certinho aí, porque às vezes dá uma travada aqui para mim. Eu não sei se Tem está hora que dá uma travando aí, cortada aí, pessoal. você parece um robô. Cara, isso aqui eu não sei se é a internet minha aqui, o que que é, mas tá bom. Aí o que que acontece, Marcel? É aquele negócio do ambiente estar afetado, né? O bicho ele vai ser reintroduzido, mas ele não vai encontrar mais o ambiente como era antes. Uhum. Às vezes, as espécies que eles caçavam, falando do leão, né, para eles comerem, que faz parte da alimentação do bicho, não vai estar mais presente tão estava na época que o bicho estava existindo, né? Perdão, em toda a sua força ali, a quantidade, né? Então, assim, tem muito, ainda mais agora com essas novas leis, tanto no Brasil como que para outros países também acontece, cada país com a sua lei. Então, os ambientes hoje estão diferentes. O leão de Gibraltar mesmo ele não foi extinto em um período tão remoto assim. Foi em 1960, né, que eu acho que foi visto o último leão Os últimos selvagem na encontrados natureza. na Mas, natureza foi 60. para você ver, na década de 1960 para hoje, 2025, eu vou deixar você falar, né? Não está totalmente diferente, os ambientes já não estão mudados, as espécies que se viam como presas já não tem tanta quantidade assim, né? As matas, os locais que o bicho, muito lugar que havia água já não há mais. Então, assim, tem muita mudança. Por isso que eu acho que o processo de reintrodução do animal da natureza tem que ser uma pesquisa muito grande, um trabalho muito grande. Não é um projeto fácil. Não é uma coisa, eu vou pegar esse bicho aqui e vou soltar lá na natureza. Vai ver também se ele não vai ser de impacto contra outras espécies, que a gente volta na biologia de competição intraespecífica e específica, né? Que na verdade parece que fala com uma subespécie. Então, meu Deus, vocês me perdoam. É a gripe aqui. Pegou esses dias. Entendeu? A questão das competições, ele não vai ser como aquele detalhe que a gente já comentou em outros vídeos, né? Que é a questão da espécie, seria uma espécie invasora, né? Para determinada região, porque ele deixou de existir, as coisas mudaram muito, né? Eu costumo comparar a natureza com um processo de software que sempre está se atualizando, né? Por mais que as espécies sejam as mesmas, ainda mais pela alteração que a gente faz, o ambiente ele nunca vai ser o mesmo quando o bicho existir ali. Então, por isso é um trabalho que tem que ser bem pensado. E, cara, e é aquela, né? Que nem você falou, vai soltar um leão desse, e os outros leões? Competição entre eles, né? Então, e o bicho para se tomar conta do terreno que ele tá, é uma coisa muito louca, que nem pegar um ser humano, deixar ele 20 anos trancado e depois soltar ele no meio da cidade. Não, o cara vai se perder, né? E esses animais, eles têm território, né? Igual a onça pintada mesmo, é um raio de 300 quilômetros. Um bicho desse não vai ser diferente, né? Que são do mesmo gênero, né? Pantera. Uhum. Então ele vai ter um território muito grande também para ser dele, né? Aonde entra as competições, né? Agora eu não me lembro quando é intra, acho que intra em específico é quando é da mesma espécie, né? Isso. E inter é quando é espécies diferentes. Apesar que é uma subespécie, né, da pantera, que é Pantera leon, isso eu não sei se tem, a matéria não traz o nome científico dele. Né, não... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se você tiver conseguir aí, mas deve ser Pantera o gênero. Só para deixar o pessoal não sabe que isso é de gênero aqui. Não vamos entrar muito, mas eu vou resumir. No reino dos felinos é classificado, né? Vamos colocar três aqui: os gatos domésticos, os gatos selvagens e os grandes felinos. Que os grandes felinos eles vão começar sempre, né? Até hoje, nessa data aqui, pode mudar de hoje para amanhã, mas até hoje é chamado de os modernos, tá? Não vamos falar dos antigos.
eles começam com pantera. Então, leão é pantera léo, a onça é pantera onca, o tigre é pantera tigris, o leopardo, se eu não me engano, é pantera leopardus, e tem o leopardo das neves, que é pantera, eu não vou saber o outro nome dele. E por que grandes felinos, né? E qual essa diferença, né? Uma, além do tamanho, outra principal diferença é o rugido. Eles têm um órgão aqui específico que faz eles dar os rugidos, ou que nem da onça esturra. E os animais, os felinos de médio e pequeno porte, eles não conseguem, que nem a puma. A puma ela não é uma pantera, ela dá um miado, ela fica ronronando também. Agora já os grandes felinos, né? Esses 5 gêneros que eu falei, 5 gêneros espécies, vai ter a subespécie também. Elas conseguem já dar o rugido, o esturro, que seria da onça, que já consegue mais ser expressivo. Além também de você pegar ele todos, né? O tamanho dos pantera é. Nossa, é imenso, né? Ele é uma subespécie, viu, Marcel? É o Pantera léo-léo, né? Ele é uma subespécie do Pantera léo, né? Que é o leão que a gente já conhece, né? Tão famoso leão. O que acontece? Pegando o gancho, você falou aí que dos órgãos dos animais que alguns rugem, outros miam, né? Que no caso a puma, o Marcel quer dizer, pessoal, é a puma com colo, que é a onça parda que a gente tem aqui no Brasil. Era encontrada, acho que desde do Canadá até o sul da Argentina, né? O território dele é imenso, cara. Imenso. Isso, é grande demais. E que aqui no Nordeste ela é conhecido como sussuarana, né? Eu vi aprender lá na Argentina, a gente fala assim, onça parda mesmo, né? Mas aqui no Nordeste algumas pessoas chamam ela de sussuarana. E, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos é leão das montanhas, né? Que eles chamam. Leão das Montanhas tem algum lugar na América do Sul aqui, a Puma, o Puma, então, tem até a marca do tênis, é ela. É que nem a onça, né? No México é chamada de jaguar, que por aquilo que pareça, a menor onça que tem é lá do México. Enfim, se a gente entrar nesses reinos, é um reino que eu gosto bastante de felinos. O nome é por isso que fala, a live é papo de biólogo, né? A gente vai pegando os adendos aí. E a galera que for entrando, que eu vejo que tem uma galera que entra, se tiver alguma pergunta da área da biologia que a gente puder responder, a gente vai estar aqui, eu mais o Marcel, sempre procurando responder, né? Alguma dúvida de vocês, para quem é estudante, para quem tem curiosidade, né, Marcel? Certeza, se não puder responder agora, vamos publicar aí, né? A live, responde lá nos comentários também que a gente está respondendo. Isso aí é tranquilo. A gente pode até trazer um tema específico aí, né? Sobre felinos ou canídeos, né? Porque, nossa, canídeos e felinos, acredito que são os mamíferos mais conhecidos, né? Um assunto dentro da área da biologia que vocês gostam e que interessa a vocês, né? Só o pessoal deixar aí no chat ou nos comentários também. A gente vai estar, eu e o Marcel vai estar olhando, analisando, né, Marcel, e procurando trazer a informação dentro daquilo, né? Bom, agora, né? Chega de falar de felinos e leões e animais grandes. Vamos falar agora um assunto, né? Que apesar de não estar na época, né? Aqui na região sul é de extrema importância. O Matheus vai trazer para nós aí vamos dizer, uma matéria aí sobre escorpiões. Isso. O que acontece? Essa matéria, na verdade, eu vi no Clima Info, né? Eu não pesquisei como a gente fez essa do Leão de Gibraltar, né? Mas eu tô tossindo, pessoal, vocês me desculpem, é porque eu peguei uma gripe feia lá em Minas, né? Eu tô acostumado com quente, fui pro frio, do frio voltei pro quente de novo, aí dá negócio. Mas o que acontece? Um amigo chegou para mim e perguntou por que estava tendo uma explosão, né? Um nascimento ou tanta ocorrência de picada de escorpiões
Ele falou no Brasil, mais específico a matéria no Clima Info. Opa, travou aí ou não? Não, é porque eu tô lendo aqui. Achei que tinha Eu travado. acabei me perdendo aqui, eu acabei lendo. Ao Wendel aí, o Marcel, acho que é com você aí, viu? Opa, Ele falou alguma coisa aí. aqui. O chat. Um abraço, Pietro. O Pois pai é. do Wendel. Abraço aí, grande abraço aí para você aí, para toda a sua família. Pois é. Então, o que acontece? Ó, a matéria ela fala sobre uma grande ocorrência de pessoas reclamando sobre Ah, meu irmão. picada de escorpiões, né? Acidente, né? Que tem acontecido muito no estado de São Paulo. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Por que isso tem acontecido? Foi a pergunta dele, né? A matéria, basicamente, ela só falava mais sobre isso. Ela falava o quê? Que tinha surgido uma grande quantidade de escorpião, as pessoas estavam reclamando, estava acontecendo muita picada, né? E quem tem criança pequena fica preocupado mesmo. Mas o ponto que ele trouxe comigo, e é interessante de comentar essa matéria, é o quê? Por que isso acontece? Por que tem tanta quantidade de escorpiões aparecendo assim? Bom, ontem eu expliquei para ele alguns laudos, né? Algumas vertentes que pode ser que aconteça isso. A primeira delas que eu gostaria de comentar aqui é sobre a urbanização desordenada. O que é isso, né? Às vezes as pessoas vão construir em locais que o bicho já está ali, né? Você já viu aquela ocupação, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que não para de crescer, né? Uhum. Cada mais vezes imigrantes chegando, condomínio, loja, aquelas áreas que eram áreas verdes que antes ali vivia um bicho, agora são áreas aonde são habitadas por pessoas. Então, vai acontecer do bicho aparecer? Vai, porque o bicho já estava ali. Lembrando, gente, que aqui a gente tenta trazer a informação biológica em termos simples, né? Para ficar na linguagem do povo mesmo. Vou complicar um pouco depois, viu? Não é? Só um pouquinho. Então, o que acontece? Isso é a primeira opção, que é a urbanização desordenada, descontrolada, né? Isso vale só para o escorpião? Não, vale para tudo quanto é o tipo de bicho. Eu, inclusive, também creio que o Marcel pensa da mesma forma, é uma forma de impacto, né? Porque o ser humano só vai crescendo, crescendo. O estado de São Paulo, ele está dentro do bioma Mata Atlântica, né? Que é onde se acha espécies como o Titus cerulatus, né? Que é aquele escorpião amarelo, e o Titus stigmus, se eu não me engano, né? Que acontece lá. Que acho que é aquele amarelo com as costas pretas, né? Que tem um veneno. Eu já fui picado, ele experimenta, você vê nesse dedo aqui, ó, esse dedinho aqui. Rapaz, doeu demais. Então, essa urbanização desordenada, ela gera esse descontrole do próprio ser humano, né? E acaba invadindo o habitat do bicho. Isso seria Por quê? O animal, a gente fala na biologia que ele está atrás de 3 As. Não sei se você já ouviu falar disso, Marcelo. Dos 3 As. Esses 3 As é água, abrigo e alimento, né? Falando de animal, né? Mas no caso do escorpião, como a urbanização desordenada ela vem crescendo, ele vai encontrar o que ele ambiente propício para ele, né? Esgoto, sujeira, entulho. Pessoal, não sei se vocês já viram quando você passa na rua aquele amontoado de tábua, né? Então é um ambiente certo para o bicho, vai ter a umidade e o calor certinho para ele ali. E se vai ter essa umidade, esse calor tudo certinho, o que vai acontecer? Ele vai se reproduzir. E não sei aí quem mora na roça, você também, Marcelo, aí você já teve a oportunidade de ver, ou desprazer, né? Eu acho interessante. Uma fêmea só
de escorpião. Vocês já viram o tanto de filhote que ela carrega nas costas? Uma fêmea só. Eu não tive ainda a sorte, né? Pra mim é sorte de ver o escorpião. Só não vai ser sorte sem encostar nisso, né? Só ver tá bom, não precisa ter esse contato íntimo com o bicho. Então, o bicho, ele se reproduz bastante, né? Então, ligando a falar em reprodução, né? A gente está falando de reprodução, existe a questão da partenogênese, né? Que é um assunto da biologia, que ele é complicadinho, mas partenogênese simples, acontece também com abelhas, né? Simplesmente é a fêmea se reproduzir sem a necessidade de um parceiro. O clone. Termo simples. Não precisa do macho ir lá copular com a fêmea para acontecer ter os filhotinhos. Não. Ela vai ter os filhotes, explicando em termos bem simples. Ela vai ter os filhotes, a fêmea vai ter uns filhotes sem precisar de ter... como é que chama? Sem precisar de ter a copulação com o macho. Então, isso é uma outra que ele fala também, que é a reprodução facilitada. E o Tito Cirrulatus, ele faz isso. Né? A fêmea faz isso. Sem necessidade de parceiro. Outra coisa. Peraí, a Maria, acho que é sua irmã, ela colocou o mentor aí. É minha irmã. Eu vi esses dias um vídeo da fêmea do escorpião. Tem bastante curiosidade. Outro ponto aqui é que nós, devido ao efeito estufa, né, emissão de poluentes, o clima tem ficado mais quente. Quem aí nunca passou nos verões em São Paulo, ou até mesmo aí no Paraná, aqui no Nordeste, então nem se fala. Um calor daqueles, né? Então o clima ele tem se tornado mais quente e instável. Né? Então esses climas quentes, eles também têm, que tenha sido alterado também pelo ser humano, ele tem proporcionado mais a proliferação desses animais. Esse é um ponto também. Falamos aqui de 3. Só para relembrar. O primeiro foi a ocupação desordenada, né, que invade o habitat do bicho. Reprodução facilitada, que no caso é a partenogênese, a gente comentou. Não precisa de um parceiro para poder produzir, ter os filhotinhos. E a gente falou também do clima estável e quente, que favorece a reprodução. Outro detalhe também que pode ser comentado, a gente está falando aqui de vertentes, tá, pessoal? Variáveis. É lógico que quando acontece uma explosão, assim, ter muito bicho, ou então ter uma incidência muito grande de picada desses animais, tem que verificar qual o caso que é. A gente está trazendo aqui possibilidades, tá? Eu não estou afirmando que é isso. Outra coisa também, que é uma quarta, a ausência de predador. Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, que quem aqui conhece aquelas lagartixinhas brancas de parede? Eu sei que tem gente que gosta de matar, né? Ou então aquelas maiores, Marcelo, não sei se aí no Paraná tem aqueles calangos, aquelas verdinhas que ficam assim balançando a cabeça, que em Minas Nordeste tem muito. Esses animais, até alguns sapos também do gênero Rhinella, esses animais, eles são um dos principais predadores do escorpião. Eu não sei se você ouviu falar, Marcelo, mas são os principais predadores. Essa lagartinha, eu não me lembro agora o nome científico dela, e também esse calango. Eles comem escorpião. Muitas pessoas falam lá em Minas, no interior de Minas, sobre galinha. Mas galinha, ela vai comer o bicho se o bicho estiver passando lá pelo galinheiro, né? Ela não vai entrar dentro da sua casa para comer o bicho, a lagartinha já entra. Outra coisa também que no caso, a gente está falando desses predadores, é a ausência de predadores desses animais, predadores naturais também. A gente fala, aqui até cita exemplo de pássaro, lagartixa, sapo, que não que estariam ausentes no caso. Então, essas vertentes, essas 4 coisas que eu citei, podem ser algumas coisas que vão ocasionar esse estouro, né? Essa explosão de aparecer tanto o escorpião,
esse exemplo que a gente está citando aqui vale para outra espécie de inseto também, aranha, né? Inseto não, perdão, deixa eu refazer aqui, né? Que aranha e escorpião não são insetos, são aracnídeos, né? Obrigado. Né? Até costumo me corrigir aqui. Então, o que acontece? Como é que a gente, então, deve fazer para lidar com essa situação, né? Por que é importante falar disso? E por que isso enquadra na educação ambiental? Porque quem tem criança pequena em casa, 2 anos, é lógico que vai ter a preocupação de levar a picada num bicho desse. Lá em Minas mesmo, eu morava numa casa que depois eu aluguei para uma moça que tinha uma menina pequena e lá tinha ocorrência de escorpião. Primeira coisa, pessoal, é limpeza e organização, né? Evitar acúmulo de entulho, de madeira, manter quintal limpo, casa limpa, né? Se for fazer uma limpeza da casa, retirar e fazer o descarte correto, né? Vedação de barreiras, frestas, buracos, né? Tomar cuidado ao manusear objetos, pegar sapato, não enfiar a mão dentro, sempre bater, evitar pesticídio inadequado, né? Sempre que for fazer ali uma dedetização, chamar uma pessoa, um profissional correto para isso, né? Que tenha o treinamento. E no mais é isso, né? Não tem muito o que falar. O que deve que a gente falou um pouquinho aqui de 4 causas, né? Que pode ter acontecido de gerar uma explosão desses animais, no caso que aconteceu lá em São Paulo, e falamos também como evitar, né? Falando aqui brevemente, rapidinho, falando sobre limpeza, vedação de barreiras, buracos, alguns cuidados também, para que o bicho ele não venha afetar você diretamente, né? Porque, infelizmente, ele é um aracnídeo, ele vai se reproduzir mesmo. Então, o ser humano tem que tomar esse certo tipo de cuidado, principalmente quem mora no interior ou nas cidades onde estão mais perto de Mata Atlântica, evitar entulho, evitar aglomerado de madeira, essas coisas, né? Basicamente, a pergunta desse meu amigo ontem, o diálogo meu mais dele, e também a notícia que eu vi depois no Instagram, né? Ele falou do Brasil, mas aconteceu em São Paulo, é basicamente sobre isso que a gente comentou aqui, né? Então, que fala o que a gente ia trazer hoje sobre escorpiões, era esse ponto. E outra, vamos explicar aqui, né, pessoal? Todos os escorpiões são peçonhentos e todas as aranhas também são peçonhentas, né? Antes de eu explicar o porquê, o que é peçonha? Qual a diferença de muitas pessoas acham que venenoso e peçonha, escorpião é venenoso? Não. A diferença, eu vou dar o exemplo da caneta. A caneta ela tem um bico aqui, e ela só vai escrever se você apertar, né? E apertar no papel vai sair a tinta. A peçonha é a mesma coisa, é como se fosse uma agulha. Então as cobras são peçonhentas, muitos animais são peçonhentos, mas o veneno é só injetado na corrente sanguínea através da picada. Se não picar, não injeta. Mas também você não vai pegar o veneno e ficar brincando com o veneno da cobra, né? Porque aí se tiver o machucado enfiado no olho, aí você vai ver o que é bom. Agora, o venenoso, tem peixes que são assim, tem sapos, né? Lagartas também. É quando você passa a mão no bicho em contato com a pele, sem te furar, o veneno vai ser transmitido através da pele, né? Ou da mucosa. Então, tem outra vamos dizer, pela seringada na pele. Agora eu vou falar você falou palavras fáceis aí, eu vou dificultar um pouquinho. No Brasil, a última vez que eu vi, se eu não me engano, tem 170 por aí espécies de escorpiões. Mas interesse médico são 4. E os 4 são da família Titius. Você já falou que é o Cerulatus, o Baiensis, o Strigmurus e o Obscurus. Da vez que eu fiz a pesquisa
Deixa eu ver, foi em 2003. O Obscuros não tem nenhum caso. Se eu não me engano, o Strigmuros acho que é o Strigmuros. Também tem pouquíssimos casos. O Baienses também tem pouco, só que o que mais afeta, agora eu vou falar o português, é o escorpião amarelo. Inclusive, ele é o mais peçonhento da América do Sul, é o mais peçonhento do Brasil e depende da Cerulato. lista. Que é o Titius cerulatus. Titius cerulatus. E se pesquisar dos escorpiões mais peçonhentos do mundo, tem lista que ele vai estar no top 10. Tem um que só que não se preocupe que vai ter lá na África, ele é o nome dele é Killer alguma coisa, que a picada dele, acho que é 15 minutos, já vai de arrasta, já nem fica. O outro, traduzindo para vocês agora, é escorpião marrom, que é o Titius baiensis, o Strigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, e o preto do Amazônia, que é o Obscuros. Bom, só falei isso aqui só para fechar. Eu fiz até faz tempo isso aí, eu fiz uma live sobre escorpiões também. Escorpiões e insetos, né? Foi até que uma hora ali, mas foi bem rapidinho. Bom, agora outra. Uma notícia boa, né? A gente, falando aqui de coisas violentas, né, Matheus? De picada, de escorpião. E falou de leão, que lá na Casa do Chapéu, que nem eu sabia que existia esse leão. Também não. Agora vamos falar uma. Eu fiquei surpreso de Gibraltar. Eu conheço o rochedo de Gibraltar, né? Eu ouvi falar macacos de Gibraltar, mas leão é a primeira vez. Até eu fiquei surpreso. Agora, uma notícia boa para a gente fechar essa live aqui, né? Tomare que os outros países, né? Os estados, né? Eu sou mais empolgado. Outros estados aderem. O governo do Rio Grande do Sul lançou um programa chamado Guardiões da Fauna. Tá? Então, eu já me interessei por isso. O que eles vão fazer? Né? Eles vão pegar os animais selvagens que não podem ser devolvidos para a natureza por causa de uma condição, né, física ali, já não consegue se soltar, vai morrer, ou predado ou de fome. Pessoas vão poder adotar esses animais nos centros de reabilitações, né? Tem, se eu não me engano, mais de 150 tipos de animais. Eu vou citar aqui, papagaio, catuíras, que um chama de calopsita, aquela que tem a bochecha do Pikachu e fica arrepiada e canta pra caramba, macacos, bugios, tartarugas e gato do mato. Mas não vamos sair pegando os bichos aí e adotando, não. Tem todo o procedimento, né? Tem avaliações o órgão fazer. Aprovado também no cadastro. Né? Você chega lá, tem um pinguim lá. Primeiro que você não vai adotar um pinguim, né? Vai ter uma jaguatirica. Não, eu quero uma jaguatirica porque é bonita. Não. Vai ter todo um processo. Provavelmente vai ter um cadastro para ver se você está apto. Provavelmente, eu li só um pouquinho para me limitar a matéria. Eles vão mandar alguém de vez em quando verificar se está tudo bem com o bicho, se o bicho está saudável, se está se adequando. E outra, quando vai pegar tartaruga até que fácil, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Tem aves macaco, né? Você não vai pegar o macaco e pôr no apartamento o macaco. Não existe isso. Então, eu não sei quem vai fiscalizar, se é o IBAMA ou se é algo responsável lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei o nome. Mas eles vão lá na casa da pessoa, né? Vão falar, ó, qual é a sua instalação? É compatível com o macaco? Então pode. Pode ter até 5, tá? Desses animais, em caso de ave é 10. Mas assim, provavelmente quem vai morar em sítio, né? Quem não. Tartaruga, acho que. Eu acho. Se tiver uma casinha ali, um laguinho, pode ter uma tartaruga. O lagarto, o teiu. O teiu ele já tem um espaço maior, né? Ele já precisa. Então não precisa de um sítio ter. Se a pessoa tem um espaço maior ali,
Mas aquela, tem que ter o cuidado também para ir pros vizinhos e acabar de sair pra rua atropelado e coisa e tal. Isso é de extrema importância. Aqui fala, pode ser usado como educação ambiental, então qualquer um pode fazer, não pode vender, não pode procriar e vender os filhotes, não pode fazer exposição para ganhar dinheiro, porque também já vira bagunça, né? Então, assim, pode ser usado para educação ambiental, isso é muito importante, porque aí não é só pessoas específicas, todo mundo pode fazer educação ambiental e vai combater muito o tráfico de animais, né? Que hoje é chamado de biotráfico, se eu não me engano, né, Matheus? Isso. Que não tem só de animais, tem de plantas também, é incrível. O pessoal vê uma planta, tem uma planta, eu tô lendo um livro, né? Olha que doideira. É uma bromélia bonita, ela só dá lá no alto do montanha, provavelmente deve ser na Serra do Mar, só dá lá não sei se é 1.100 ou 1.600 metros de altitude. Por aí, 800 metros, não lembro. Mas dá alto. Tá em perigo de extinção, por quê? Porque o extrativismo ilegal para pôr a planta no jardim. Só que, infelizmente, né, as pessoas não sabem, ou até sabem, né? Por isso que fazem, porque tem gente que, para fazer isso, a pessoa tem que conhecer bem, né? Porque a pessoa que não conhece bromélia, como vai pegar uma bromélia aí? Não, a pessoa tem que até conhecer bem, saber o tipo de planta para levar para o extrativismo. Só que o que acontece? O pessoal vai tirar lá da montanha, né? O ambiente próspero lá dela, só flore lá, só dá lá, vai trazer para baixo. Aí eu tô com uma planta, Matheus quer planta? Falou, Matheus, eu tô com essa bromélia raríssima, raríssima. Tô vendendo para você, ela é única, por R$ 600. Pego Florida, né? Tu vai olhar e fala, nossa, acabou, ganhei o dia. Tu vai dar presente para alguém ou ficar para você, tu põe a planta no vaso, dá uma semana ou menos, ela morre. Aí fala, mas aí vai falar com o cara, não, eu te entreguei, ela tá viva. Mas o cara não explicou que ela veio lá da montanha e quando ela tirou de lá, passou para cá, claramente não vai viver, né? Então, Porque questão de animais, o Rio Grande do Sul deu um salto enorme. Eu falo qual é o nome aqui, ó? O SEMA. Eu não sei se é o órgão responsável por lá, é o nome do cara. Acho que é o órgão responsável por lá que tá fazendo isso. é a secretaria, né? Acho que do meio ambiente lá. Secretaria. Eu li aqui, mas eu me perdi. Cara, isso é muito importante e seria legal o pessoal falar pra gente o que vocês acham. Porque eu sei que tem muita gente aí que tem vontade de ter um bichinho, né? Um papagaio, uma calopsita, né? Mas não pode, é crime ambiental. Só que se você for, se você for fazer isso aqui na Bahia, não dá certo, porque a Bahia não está criando esse programa. Isso é uma lei estadual do Rio Grande do Sul, né? E igual eu estava comentando com o Marcel mais cedo, eu nem sei, eu creio que isso não está nem na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que rege essas leis, né? Sobre o que pode, o que não é crime, o que não é. É a Constituição Federal de 1988 que conta. Eu acho que eu tenho que pesquisar, porque é uma lei muito grande, né, Marcel? É coisa, muita coisa ali. E as emendas, né? Emenda Você, daqui, a emenda de sem lá, e contar desemenda. emenda, eu não sei o artigo específico, né? A última vez que eu pesquisei, que eu tô para pesquisar essa lei, o artigo 235, mas fala sobre policiamento ambiental, já outra coisa. Mas teria que ver. Mas como o Marcel comentou, é um programa do Estado do Rio Grande do Sul, que, ao meu ver, ele teria que ser abrangido por todos os estados do Brasil. Porque o Marcel ele comentou uma coisa importante, diminuiria muito, muito o tráfico de animais, né? Se você for olhar. Diminuiria muito, ajudaria a combater uma certa parte, né, Marcel? Porque Demais, cara.
mas não só de animais, como de planta também, né? Sem contar que ajudar o bicho, né? Se o bicho for devolvido para a natureza, o bicho vai morrer ali, ou de fome, predado, alguma coisa do tipo, né? Eu joguei aqui, cara. Por isso, infelizmente, né, não é um ponto, mas a gente sabe que acaba sendo o valor de um papagaio aqui tá de 2 a 10 mil reais, legalizado. É, Aí chega um cara com um papagaio, vamos falar verdadeiro, né, que é o mais conhecido, vende por 600 reais. Aí quem não compra? Ah, vou ter um bicho que sabe falar porque eu vi na internet que o papagaio fala, né? E o pior, né? O pior disso tudo, de pegar e deixar para. Não, vou deixar o bicho à vontade. Não, o pessoal vai pôr dentro da gaiola. Se já não fosse o pior, aí pega a ave, o bicho, o macaco, ou qualquer coisa que seja, e trancafia. Cara, eu penso assim, se tu não gosta de ficar preso, pra que tu vai pegar um bicho, né, e deixar preso? Ah, eu tenho uma gaiola, um lugar pra pôr ele pra noite pra dormir ou no frio, é uma coisa. Agora, você deixar o dia inteiro o bicho lá trancado, você olha pro bicho lá, o bicho tá doido, deve pensar, me arranque daqui e me jogue pro meio dos leões de Gibraltar, pelo amor de Deus. verdade. Cara, pra você ver, né? A pessoa tem que ter essa consciência também, de não deixar o bicho preso. Porque o bichinho também tem as coisas. É lógico, ele tem que pensar assim: ele não consegue mais voltar para a natureza. Porque o correto seria isso, voltar para a natureza. Se ele não consegue mais, é porque já aconteceu alguma coisa ali errada, né? Que geralmente esses animais vão ser apreendidos de tráfico, né? Ou, sei lá, alguma coisa que estava ilegal, alguma situação do tipo. E isso nós falamos do Rio Grande do Sul, né? E a pessoa que te apresentar as características corretas vai poder criar o bicho, né? Eu não sei se isso já está valendo, Marcel, para lá, ou se isso é só um programa ainda que vai ser implantado. Eu não sei, porque a matéria não falou nada sobre isso. O que eu acredito nisso aqui, ó? Eles fazem esse programa, divulgam e vão aos pouquinhos, né? Ah, tal pessoa quer, então vamos ver se vai dar certo, né? Aí se der certo, daqui a pouco eles jogam como lei. Porque eles não podem jogar um negócio assim, né? Grande como lei. Aí vai bagunçar tudo. As pessoas, não, vou querer, e começa a pegar animal lá de qualquer jeito e levar, não. Então eles vão soltar no Rio Grande do Sul inteiro. Ah, mas é lei, tá valendo, como que é? Não, calma aí. Tem que Vai fazer ser o desse tempo, né? jeito, né? Por isso que eu falo, tem muita coisa. Ó, isso aqui eu vou deixar também na descrição, tá? É no estado .rs.gov.br. Então não é uma matéria que eu peguei de um site qualquer, de um site chinforinho, não, eu peguei no site do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, se isso aqui não for uma matéria confiável para o meio ambiente, eu já não sei o que é, né? Porque a gente gosta de trazer aqui para vocês, né, matérias de sites de grande relevância, né? Não pega um site lá qualquer e não vou ler essa matéria e falar, não, vamos trazer coisas. Porque é o intuito nosso, né? Porque hoje a gente pode estar. Hoje a inteligência artificial está aí. Não dá para saber no que você vai confiar. Então, qual que é o intuito dessa live que eu e o Marcel sempre está fazendo? Qual que é o intuito do nosso projeto, do nosso propósito com vocês aqui? O principal é a educação ambiental, né? Trazer para vocês aquilo porque a gente fala biologia. Bio é vida, logia é estudo. Então, é o estudo da vida. A gente costuma dizer que todo mundo já nasce biólogo, né? Mas o que acontece? Eu acho que todo mundo tinha que entender da biologia, porque biologia é a vida. Então, a gente tenta, nessa live,
trazer as informações de forma simples para que vocês possam entender. E também explicações, como o Marcel explicou aí, a diferença do veneno e peçonha, né, Marcel? Como é que é afetado. A gente falou dos escorpiões, falou do leão de Gibraltar, que é uma novidade também, né? A gente vai estar trazendo novidade além da educação ambiental. E conforme a live for desenvolvendo, a gente vai tendo ideias, isso vai acontecer todas as sextas-feiras, né? Eu e o Marcel vamos estar aqui com vocês. E a gente vai estar aqui para tirar a dúvida de vocês. A gente também pretende trazer mais pessoas para que também possam compartilhar o conhecimento delas, né, com a gente aqui, para que a gente possa aprender também. E o intuito é esse, né? Porque as pessoas hoje mesmo, por que não pode matar uma cobra? Qual que é a importância desse bicho? Né? Bicho tão feio. A gente fala assim, né? Mas não, tem sua importância, a gente sabe que tem. Assim, quando esses animais eles vão sendo extintos, vão existindo menos, os acontecimentos eles voltam para nós seres humanos, porque nós somos os predadores topo de cadeia. Por exemplo, a gente falou dos escorpiões, não foi? Uma das coisas que foi comentado aqui na live é a ausência de predadores. Aqui mesmo, já vi em Minas também, um dos predadores desse bicho é o sapo. O que eles fazem? Mata o bicho. Então você reduz você é aquele, eu esqueci o processo que dá agora, que é o controle natural, né? Controle biológico. Controle biológico, isso, biológico das coisas. Então, esses animais vão fazer isso. É igual o gambá. Muita gente lá na minha terra mesmo mata o gambá, mata o bichinho. Tem algumas pessoas até brincam assim em postagem do Instagram, o bichinho é feio, mas você também é. Mas o que acontece? Não precisa matar, né? Não precisa matar. Por isso ninguém vai te matar, te dar paulada. O que acontece? O gambá, ele come cobra peçonhenta. Né? Ele tem uma certa resistência ali à peçonha da serpente. Né? Assim também essas lagartixas. Elas vão comer o escorpião. Né? A lagartixa tá lá. Tem gente, eu já vi gente correr. O meu padrasto mesmo, ele morre meio lagartixa. Morre. Entra no meio do mato, faz tudo, mas morre meio lagartixa. O bicho não faz nada. Eu acho até fofinho quando eu vejo ela na parede assim. Acho até bonitinho, vontade de ter um, rapaz. Tem uns, olha que engraçado, tem uns que também são predadores do escorpião, que se você for jogar comida para elas assim, elas vêm perto de você comer, que é o que a gente chama de calango. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente tem que ver isso, né? Porque tem que tentar manter as coisas em equilíbrio, né? Porque senão vai ter uma explosão de espécies aí que não vai ser agradável pra gente. O escorpião é uma, né? É lógico que a gente está falando, eu falei de 4 vertentes aqui sobre o escorpião, voltando ao assunto do escorpião um pouco, né? Mas que liga um pouquinho também sobre o que a gente fala aqui sobre educação ambiental. Mas o importante a gente ter, né, a questão como é que chama? A consciência da educação ambiental, né? Do conhecimento, de não matar os bichos, de conservar, de aprender o que é. Porque eu tenho certeza, muita gente sabe aqui, que entra aqui na live, algumas pessoas que assistem, não sabem por que a vaca tinha ponto. Eu mesmo não fazia ideia. E o escorpião é uma delas. E essa nossa live, olha o tanto de coisa que a gente traz aqui, né? Educação ambiental, notícias da semana, conhecimento, curiosidades, tudo voltado não só pro mundo da biologia, mas da ciência em si, né? Se a gente achar outra coisa das ciências aqui, né? É interessante, por que não vamos trazer, né? E outra, você falou de biologia. Se todo mundo, todos do planeta sabessem de biologia, ainda não seria o suficiente para saber dela em si. Com certeza. Tão grande que ela é. Cara, é muito.
O Matheus pode ser especialista, ele vai se especializar em coruja, vai estudar a vida inteira dele em coruja. Vai chegar outro cara, vai estudar a mesma coisa que ele estudou, vai descobrir coisas que ele nem imaginava. E assim vai indo. Quando você acha que não tem o que descobrir, se descobre. Quando você acha, não. Você lê sobre toda a coruja buraqueira. Você fala, não, agora. Aí do nada ela dá um canto novo. Você, vixe Maria, e agora? Aí do nada ela começa a comer coisa que nem existia, que nunca comeu. Aí você, mas não sabia disso. Ou ver uma cor diferente, ou ver o flavismo, né? Ou Leucismo, a melanismo, melanina, albinismo. que a melanina não ocorre em aves, né? É, assim, tô falando de espécie em geral, né, no caso. Assim, Nunca ouvi mamífero. falar, ouvi mais em. Nossa, bom, enfim. Se Mamífero. a gente Melanismo é mais começar. um mamífero, né? Melanismo. Mamíferos. O Aves é. flavismo, Albinismo, flavismo ocorre em aves. A melanismo não. em peixe, não corre nada, né? Não Não, corre peixe é nada. um tem, o peixe é um tem que deixa a gente com a cabeça boiando mesmo, que é um negócio complicado. E a gente é assim, lógico, eu não sou muito adepta a peixe, que é chamado de ictiofauna, mas você pegar uns peixes, ele é tão colorido quanto as aves, viu? É. Vou falar Ali por já é um processo da escama, né? Tem um pouquinho é, da iridescência também. pra você ter ideia, a tilápia ela troca de cor em processo reprodutivo. O macho É. fica mais rosado, olha que doideira, imagine. Se o ser humano começar a trocar de cor, vixe, Seria um negócio complicado, né, Marcel? que ia Cara, ter colorido aí, viu? eu acho que detalhe interessante, né, também, falando sobre as lives, eu queria aproveitar um pouquinho do gancho, que a gente tem uns minutinhos, né? É que eu e o Marcel, a gente estuda. O Marcel tem um conhecimento, ele tem um conhecimento gigantesco, enorme, né? Eu mesmo, quando estou na live aqui, aprendo muito com ele, e a intuição nossa também é estudar e aprender para trazer para vocês aqui, né? Para que vocês, de forma simples e da linguagem de vocês, vocês aprendam. Por isso que a gente fala, pode soltar pergunta para a gente, que a gente está aí dentro da área das ciências e biologia, né? Que biologia é uma ciência, na verdade, né? A gente vai estar aqui para responder vocês, né? A gente, como a gente sempre fala, porque é um conhecimento que a gente adquiriu, que a gente estudou, que a gente foi atrás, e a gente nunca para de pesquisar, né, Marcelo? Sempre está exigindo da gente pesquisa, estudo, até mesmo para a gente trazer aqui para vocês. A gente não está falando trem a riveria. Uhum. O Marcelo, ele não está falando coisa da cabeça dele. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. A gente está falando coisa de matéria, né? Hoje é muito fácil a gente espalhar fake news por aí. Aqui não é o intuito dessa live. A gente veio com o intuito de trazer notícia, verdade e esclarecimento para vocês, né? E se fosse falar tudo que da cabeça aqui, ia sair cada coisa louca aqui, meu. Ia Então, começar a falar de escorpião, daqui a pouco eu tava em carro, em bicicleta, em caneta. Ixi, ia ir aí, embora não, aqui, meu. aí a live não ia ser de 1 hora, ia ser de 2, 3, 4 horas, né? Pra você Não, qual a ficar aqui. notícia da live? Não sei. Só é colocar, só assista e descubra. E, cara, quando a gente se empolga aqui pra conversar. Por Bom, isso que temos o papo de biólogo, né? bem focado aí, senão a gente vai embora. É. Matheus, seus agradecimentos finais aí pra gente despedir desse mais um dia aí de conversa, mais uma semana. Cara, eu agradeço muito aqui estar participando dessa live agora pelo formato do YouTube, né? Que a gente fazia pelo Instagram. Agradeço quem entrou, participou, tá aí com a gente, aprendendo, né? Escutando a gente também aprende com as perguntas de vocês. Obrigado a todos, né? Que tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Mariana? Cheguei no fim, né? Mas foi bom. Pois é, a gente está aí para poder ensinar o que a gente, passar, né? O que a gente sabe. Dúvidas, quiser nos procurar, tem lá o meu Instagram, que é Matheus Biofoto, né? Matheus _ Biofoto. A gente responde dúvida.
A gente identifica espécie, o que a gente não souber também a gente pesquisa e vai atrás, né? Então, agradeço a todos aí por estarem participando e toda sexta, é que nem no Chaves, né? Estaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nesse mesmo canal, para falar aqui sobre a biologia. E é isso aí, as minhas TikTok, Instagram e YouTube é bio.barreto. Tem que colocar bio.barreto, que você colocar no YouTube Bio Barreto, vai aparecer outro cara, o biólogo Marcel Barreto. Incrivelmente tem outro chamado Bio Barreto, é incrível isso, incrível. Mas enfim, cada rede social ali eu procuro fazer uma postagem diferente. Agora vamos focar, a gente está fazendo no Instagram, mas migramos agora para o YouTube, né? Depois descobrimos que dá para chamar mais um para o YouTube. Vamos estar fazendo direto no YouTube, tá? Vai ser gravada, o formato vai ser assim, não tem como ser na horizontal, que é o melhor formato do YouTube, que aparece inteiro, porque quando chama outra pessoa acaba sendo na vertical. Mas mesmo assim, eu vou estar editando, não vou estar deixando de publicar as lives. E é isso. Eu agradeço todos aí, agradeço o Matheus aí por mais uma horinha de conversa nessa sexta-feira, que é difícil numa sexta, né, cara? Realmente o pessoal sai, ou não trabalha amanhã, tá assistindo filme, vai dormir. E E eu tirar um também sou grato tempinho a você, viu, Marcelo? Eu esqueci de falar aqui, perdão te interromper, pela você me convidar aqui para a gente estar participando junto e desse projeto que nós dois temos. Eu agradeço demais pela parceria também. É isso aí, cara. É uma honra. Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana. E claro, fique com Deus aí. Abraço, boa noite, galera. Boa noite, Marcelo. Valeu, Matheus. Tamo junto.